Começa agora um mini-doc original do Um Livro, Um Disco, Um Filme. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum artista musical ou banda que faz a trilha sonora da sua vida? Aquela que você consegue relacionar cada disco novo a uma fase pessoal específica ou experiência que você passou? O Pearl Jam é uma dessas bandas. Pelo menos para minha geração, que cresceu na virada da década de 1980 para 1990. Nesse último mês de abril, eles lançaram Dark Matter, o 12º álbum de estúdio da sua carreira. É uma oportunidade para a gente falar mais deles, da relação com os fãs e do lugar que o grupo ocupa dentro do rock. Eu sou o Diego Olivares e hoje te convido a acompanhar um mini-doc que, no melhor estilo dos discos de vinil e das antigas fitas cassete, tem lado A e lado B. No lado A, o roteirista Guga Gersulo vai narrar a crônica de sua relação com Pearl Jam, uma paixão que surgiu ainda na adolescência e segue firme até hoje. No lado B, tem uma entrevista minha com o jornalista musical Pablo Miyazawa, que vai contextualizar a história do grunge, um movimento que chacoalhou a música entre 1991 e 94, e tem o Pearl Jam como seu último sobrevivente. Nós vamos começar com um texto escrito pelo Guga Gersulo. Quem acompanha a gente há algum tempo conhece o Guga do nosso videocast de entrevistas. Na primeira temporada, ele participou dos episódios com a Amanda Brandão, com o PVC e com a Carol Moreira. E você me intrigou, assim, porque você veio com escolhas... Cada uma coisa. Uma digamos assim, uma complexidade aí. Uma camaleoa do audiovisual, diria pra você, né? Camaleoa. Uma camaleoa do audiovisual. Vou levar isso pra terapia da camaleoa. Nesses episódios, eu apresentei o Guga como uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Além de roteirista de mão cheia, ele é um apaixonado por música, e principalmente pelo Pearl Jam. A crônica que ele vai ler agora é a declaração desse amor de mais de 30 anos. Talvez essa história seja parecida com a sua, mesmo que o nome da banda e dos discos mude. Mas eu te garanto que todo fã de música tem um relato parecido para contar. Aqui vai o dele. Minha história com o Pearl Jam é uma história de uma vida toda, porque ela passou por vários momentos, desde a escola, na faculdade, na vida adulta, na paternidade, inclusive na pandemia. Ela começa ali em 91, eram férias de verão e meu pai alugava um AP no Guarujá, que a gente ia meio que todo ano com a família. Naquele ano, meu irmão mais velho trouxe uma fita cassete, uma mixtape cheia de sons gringos novos que um amigo dele, DJ de festinhas, tinha conseguido. Era coisa que tava começando a bombar lá fora. Eu lembro da gente descendo no salão de jogos, onde tinha um som estéreo pra colocar a fita pra tocar, e meu irmão reuniu uma galera lá pra ouvir. Tinha o boato de que o vocalista do Nirvana, uma das bandas que estava na mixtape, era ver seu sucesso, arredio, problemático, enfim. Aquilo meio que intrigou todo mundo. E na mixtape tinha duas músicas que foram um soco na cara pra todo mundo que tava ali escutando. Alive, do Pearl Jam, e Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. Escutei as duas no mesmo dia, na sequência. Enfim, aquelas músicas eram definitivamente muito diferentes do que a gente andava escutando. Guns, Van Halen, AC/DC, Aerosmith, U2, né? E eu me identifiquei na hora. Principalmente com o Pearl Jam, o som, a melodia, a letra meio que falava comigo, um adolescente recém-nascido ali de 91, que já flertava, né, com várias angústias. A verdade é que depois daqueles sons, eu queria só ficar escutando as músicas sem parar, o verão todo, no salão de jogos do meu prédio. Eu me lembro de voltar do Guarujá e me perguntar quando eu vou escutar o álbum desses caras. Porque naquela época, tudo chegava um pouco mais tarde. Se lançava lá fora, mas até chegar aqui demorava um pouco, às vezes até demais, né? Do lado da minha casa tinha uma locadora de CDs do Juarez, um cabeludo loiro rasta do metal, que importava coisa de fora. Eu me lembro de conseguir alugar o Tem com ele. Não tinha ainda pra comprar no Brasil, me lembro da euforia de ter o CD na mão. Depois de semanas aguardando, porque já tinha muita gente interessada, de ir pra casa, de chamar meu irmão mais velho, Léo, o mesmo que trouxe a mixtape lá no Guarujá, e a gente se trancar no quarto dele pra escutar o álbum de cabo a rabo, lendo encarte, fazendo air guitar, ficando de boca aberta com aqueles sons novos e recíprocos de alma, assim, essa cena me vem na cabeça até hoje. Aí a paixão foi à primeira vista, né? Eu me lembro de sintonizar a TV na UHF, pegar a MTV Latina, que era diferente da do Brasil, tinha coisas mais novas que estavam rolando lá fora. Damas e caballeros, rock and roll. E pela primeira vez eu vi dois clipes. Alive e Even Flow. Porra, o Ed se jogando do alto em Even Flow, aquilo era diferente de tudo. Eu lembro de ficar imitando o Ed no banheiro com uma toalha amarrada na cabeça, sabe quando você finge que é cabeludo? Fazendo as caretas dele. Como já era 92, não demorou muito pra chegar o Versus, lá em 93.
Outra porrada na alma. Mais identificação ainda. Lembro de estar na 7ª série e ficar batucando na cadeira as batidas de gol. A professora anotava aquilo e me questionou um dia se era toque. Eu disse, não, toque não, é Pearl Jam. Lembro de comprar o Versus na extinta Hi-Fi do shopping. Mas, naquela época, o CD era meio caro, né? Então tinha que convencer meu pai a comprar. Aí veio o Vitology, lembro de mais uma vez com o Léo, meu irmão, de escutar 2 músicas, foram os primeiros singles do álbum, Not For You e Spin the Black Circle, sempre com ele, né? O Rafa, meu irmão mais novo, ainda era muito pequeno, eu tava começando a se identificar também com a banda. E a cada CD o Pearl Jam ia me acompanhando, com coisas novas, letras que falavam comigo cada vez mais. Veio o No Code, aí veio o Yield e eu já tava na faculdade. Nessa época o Pearl Jam me inspirou, inclusive, a ter uma banda, se eu posso chamar de banda, né? Porque era um embrião de uma banda, chamava Southside Ground, que era basicamente eu, o Rafa, meu irmão mais novo, e o Digo, meu amigão de infância. Eu no vocal, Digo, principiante de violão, e o Rafa, que como não tinha bateria, batucava no balde de limpeza mesmo ali, né? Dali saíram clássicos do anonimato mundial do grunge, né? Como Weak Man, Bound Me e Live One More Day, músicas que a gente tem até hoje guardada em pastas, letras, os acordes, enfim, uma memória afetiva incrível, assim. A gente tem até um clipe caseiro da Weakman. Eu me senti o próprio Ed cantando, cara, a encarnação tupiniquim dele, na minha ingênua visão, né, da época. Cara, vou até me arriscar aqui e cantar um trechinho no clássico Weakman do Southside Ground, né? I'm a weak man, I'm a weak man. Tá mais pra Creed do que pra Pearl Jam, né? Caralho, que merda. Quando eu me formei, depois de um tempo trabalhando, decidi aos 21 arrumar as malas e partir para os Estados Unidos. Ficar um ano viajando de mochilão nas costas. Nessa viagem, eu fui primeiro morar em San Diego, terra que o Ed viveu por muito tempo. E trabalhei no mesmo posto de gasolina que ele trabalhou antes do sucesso. Isso foi incrível, assim. Foi um acaso, na verdade. Tipo, foi uma coisa que eu fui descobrir depois. Quando eu comprei um livro do Pearl Jam lá mesmo, em San Diego, em Ocean Beach, num sebo. E eu lendo a história, eu falei, caralho, é o posto onde eu tô trabalhando. Então, cara, foi uma coisa assim, uma coincidência incrível, né? E aí imagina você estar no mesmo lugar que seu ídolo de infância, né? No mesmo lugar que ele ficou, jovem, eu cheio de sonhos, aspirações. Cara, aquilo foi emblemático, foi transformador pra mim, né? Eu ficava no turno da madrugada, escutando Pearl Jam, pensando em mil coisas, assim. Como seria meu futuro, o que eu poderia fazer da vida. Depois de um tempo em San Diego, eu ainda parti para uma viagem pela costa até Seattle, mas depois da morte do Kurt Cobain, Seattle já era só sombras meio do que tinha sido a explosão do grunge. Ainda tinha o sentimento, você via aquilo lá, mas tudo era meio luto. Na época eu estava escrevendo um livro que se chamava Incógnita, que eu nunca terminei. Um suspense bem bobo, mas que na época, na minha visão, tinha potencial de ser tipo um best-seller, né? Eu peguei o trem até Seattle e tava escrevendo o livro na mão, assim, e esqueci de tirar dinheiro pra viagem. Aí um casal de mexicanos sentado na minha frente do trem gostou do meu papo, acharam legal essa minha paixão pelo Pearl Jam, essa minha vocação que eu dizia que tinha pra ser escritor. E eu estar escrevendo um livro, né? E os caras me pagaram comida, cara. Eu lembro que, assim, disso com saudosismo, e agradeço até hoje a eles, porque eram horas e horas de trem e eu sem um puto no bolso, morrendo de fome. E no albergue que eu morei em Seattle, tinha um inglês mais velho, um pouco mais velho, gente finíssima também, obcecado por música. Ele tocava violão e saía com ele direto, né, do albergue sempre, a gente ia dar umas voltas. E eu lembro de dar uma volta com ele pelo centro de Seattle, vendo os viciados em heroína nas ruas, como o Lane Staley da Alice in Chains cantava nas músicas, entrar em bar e... Cara, e ele pedir, esse inglês pedir pra tocar no palco, ele tocou, foi uma puta noite mágica, sabe? No final da noite, a gente voltou pro albergue e fumando um cigarro ali na entrada do albergue, ele me revelou que já tinha feito parte de a formação de uma banda de sucesso, mas que largou porque achava que seu lance era trabalhar com TI. E qual banda era? Radiohead. Eu pesquisei, era pura verdade, era um dos integrantes originais que depois foi substituído. Lembro de quando eu tava lá, morreu o Lane Staley do Alice in Chains. E aí eu fui num show em homenagem a ele, com o próprio primo dele tocando também. Se eu não me engano, a banda chamava Second Coming. Nesse dia eu conheci uma outra banda italiana de grunge, lá na plateia, que não falava uma palavra em inglês, assim, e que decidiu alugar uma van e fazer turnê do álbum deles pelos Estados Unidos. Os caras eram fanáticos pelo Pearl Jam também, foi conexão imediata. Eu tenho o CD desses italianos até hoje. Junto deles eu peguei a van, a gente foi conhecer a casa do Kurt, onde o Kurt Cobain se matou, a gente foi nos bares emblemáticos que o Pearl Jam tocou, a gente foi nos bares e lugares emblemáticos do grunge. A gente foi ver o túmulo do Jimi Hendrix tomando uma garrafa de vinho e jogando vinho na tumba, né, pra
pra homenagear o Jimmy. Rodei na van com eles pela costa oeste dos Estados Unidos. Eu dormia na van com a banda italiana. Eu virei o cara que falava inglês, né? Já que nenhum deles falava direito. Mas os caras cantavam inglês, né, cara? Que era o mais bizarro. E depois de semanas juntos, me despedi porque tinha planos de voltar pra San Diego. Antes eu fui até Portland e fiquei um mês, porque diziam que lá tava nascendo uma nova cena parecida com o grunge. Cara, e vi shows incríveis, inclusive de uma banda que depois tocou muito com o Pearl Jam, que chama Slynyrd Skynyrd. E aí de volta pra San Diego, a mesma cena da ida. Esqueci no albergue uns $200, que era o que eu tinha na época. Dessa vez não existia um casal mexicano, gente boa, e passei mais 14 horas com fome no busão. E o pior, cara, sentado do lado de um ex-presidiário, indo pra casa depois de anos preso por ter cometido homicídio. Nem dormi e com fome. De volta a San Diego, depois ao Brasil, Pearl Jam continuando a me acompanhar em tudo. Veio o Binaural, depois o Royal X, depois o Avocado, né, o CD do Abacate. E eu engatei um relacionamento sério com a minha atual esposa, a Lu. E o Pearl Jam virou uma banda não mais minha, virou uma banda do casal. Já não era mais uma banda de uma pessoa só. E foi quando o Pearl Jam veio pela primeira vez no Brasil. Eu trabalhava na Sky e eu literalmente ajoelhei para minha chefe, Vanessa Campos, saudosa Vanessa Campos, pra me liberar e comprar ingressos. Eu pensei na época, cara, foda-se, se a Vanessa não me liberar, eu peço demissão, eu vou mesmo assim, eu me reinvento depois, né? Saudade dessa falta de medo, desse excesso de coragem que só a juventude tem. Eu comprei os ingressos pra todos os shows no Brasil, fui junto de um amigo meu, Pessoa, um amigo que se transformou em um irmão e que até hoje nutre junto, né, essa paixão mútua que a gente tem pelo Pearl Jam. Primeira parada, Porto Alegre, depois Curitiba, sempre ficando em casa de amigos, depois São Paulo, 2 shows e Rio pra fechar. São Paulo, obrigado, 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 obrigado. Como eu fazia parte do fã-clube do Pearl Jam, eu tinha acesso aos shows antes de todo mundo, então eu fiquei de frente pra banda em Porto Alegre e Curitiba, literalmente ali na cara do goalie. Em Curitiba eu fiquei amigo de um americano que estava viajando pelo Brasil para acompanhar o Pearl Jam, o Vince Calabresa. Cara, a gente é amigo até hoje, nos falamos sobre o Pearl Jam toda hora. Com o lançamento agora do Dark Matter, a gente falou tudo e mais um pouco. Dividimos matéria, dividimos crítica, dividimos entrevista. O cara é fanático, vai em tudo e todos os shows, continua indo em tudo e todos os shows. Ele foi mesmo no lançamento do Dark Matter do Pearl Jam nas lojas independentes de disco que ainda tem muito nos Estados Unidos. Ele foi em uma delas. Então é um cara assim, um fanaticaço, um amigo da vida que o Pearl Jam me deu. E em São Paulo, eu até tentei ficar lá na frente por ser parte do Ten Club, mas a pressão do público era tão grande, uma multidão que quando entrou veio atrás, que eu achei que ia morrer de verdade, assim. Meus pés ficaram meio fora do chão, eu tava com a minha esposa, a gente achou melhor sair, enfim, achamos alguns amigos e fomos assistir o show lá atrás. Como eu já tinha visto em Porto Alegre, Curitiba, na cara do gol, pra mim ali foi até um momento de descontração, assim. E aí, cara, foi tanta energia desperdiçada nessa turnê pra mim, assim, que eu cheguei no Rio com febre, de 40 graus e fui de busão, não arreguei, fui ver o show, né? Voltamos na mesma noite ainda para São Paulo. Junto, eu e a Lu, né? A gente foi morar no Canadá, porque eu sonhava em trampar com cozinha. Enfim, não deu muito certo, mas a gente ficou 5 anos lá. E foi lá também que lançou o Backspacer. A gente viu o show do Pearl Jam e também show do solo da Eddie Vedder, do filme, trilha sonora do filme Into the Wild. Eu fiquei na segunda fileira por conta da minha relação com o Ten Club, então, cara, eu pude ver o Ed na minha frente, foi assim, outra experiência surreal pra mim, como se o cara estivesse tocando na minha sala, na sala da minha casa, sabe? E de volta ao Brasil, veio o Lightning Bolt, álbum que eu adorei, e depois de vários anos de ato veio o Gigaton, né? Junto da pandemia. Que apesar de ser um álbum que eu não coloco entre os melhores, ele tem uma importância gigantesca pra mim. Como ele foi lançado durante a pandemia toda, eu tava isolado num sítio da família da minha esposa. E eu era pai recente, aquele medo todo do Covid, e mais uma vez o Pearl Jam veio pra acalmar minha alma. Aliás, o Pearl Jam é algo que já passei de pai para filha. Eu tenho o costume de colocar músicas e videoclipes para ver com a Cecília, minha filha. A gente dança e canta junto vários hinos dos anos 90, várias coisas antigas e várias coisas novas também. Coisas que ela gosta, inclusive. E vira e mexe eu coloco algumas coisas do Pearl Jam. Ela gosta muito, tanto que sabe cantar até algumas partes de algumas músicas do Pearl Jam. E com o lançamento do Dark Matter foi mais que especial, assim. Porque eu ouvi junto dela, só eu e ela na sala. Enquanto a gente escutava o álbum todo, a gente também desenhava o que a gente estava sentindo na hora no papel. Então foi uma experiência sem igual na minha vida. Quando eu paro para escrever ou pensar em tudo que o Pearl Jam representa, o que essa banda representa para mim, eu acho que eu me dou conta que minha história se mistura muito com a da banda. Ou que o Pearl Jam me ajudou que eu vivesse a história da minha vida mais intensamente, sabe? Me ajudou que eu me encontrasse, que eu me entendesse como adolescente, como adulto, como pai, como marido, enfim. Eu continuo vivendo do lado do Pearl Jam, do lado deles, todos os dias, e querendo mais histórias.
maior show do planeta Terra, Pearl Jam! Demais esse relato, né? Não é à toa que eu e a Bárbara chamamos o Guga para fazer um discurso no nosso casamento. Bom, se no lado A do nosso episódio falou mais alto a emoção, a gente entra agora no lado B. Vamos tentar entender mais sobre o que foi o chamado grunge, o movimento nascido em Seattle que colocou no mapa do rock o Pearl Jam e outras bandas ali no começo dos anos 90. E para isso, eu pedi uma ajuda muito especial. Sou Pablo Miyazawa, jornalista especializado em cultura e cultura pop, e eu cubro música há quase 2 décadas, mas eu amo música desde que eu nasci. Tenho banda até hoje como hobby. Algumas pessoas jogam futebol de quarta-feira, eu toco com minhas bandas e sou apaixonado por tudo que é divertido. O Pablo é colaborador frequente da Rolling Stone Brasil e também tem um podcast muito legal sobre música, chamado Página Não Encontrada, que ele apresenta junto com o Marcelo Ferla e o Pedro Só. Vale a pena procurar. Assim como o Guga, o Pablo também era um adolescente vidrado em música naquela virada de década e ficou impressionado com o nascimento daquele novo estilo musical, impulsionado pela MTV. Eu me lembro de ter ficado muito impactado com o Video Music Awards da MTV, em que o Nirvana tocou Lithium, e o Chris Novoselic que jogou o baixo pra cima e caiu na cabeça dele, que foi aquele caos. Eles xingaram o Axl Rose. Nessa época eu já estava muito envolvido com o que estava rolando no rock norte-americano, especialmente. Mas eu não sei se eu sabia definir que isso é grunge, isso é música de Seattle. Isso a gente não tinha ainda entendido, eu pelo menos não. A palavra grunge, ou grunge, como é pronunciada em inglês, é uma gíria criada ali em meados dos anos 60 que significa sujeira. 30 anos depois, foi a expressão escolhida pela mídia para identificar bandas que faziam um som alto e barulhento, sem preocupação de serem limpinhos, nem metaforicamente, na qualidade técnica das gravações, nem no sentido literal, com a postura e visual dos seus integrantes. Mas será que, se a gente for pegar ao pé da letra, dá para encaixar todas aquelas bandas nascidas na época dentro da mesma prateleira? É bem complexo, né? Porque na medida em que eu fui aprendendo sobre música e lendo sobre isso, e depois trabalhando com isso, eu percebi que o grunge é um rótulo criado pela imprensa que não sabia definir o que estava rolando ali. Grunge não é um estilo musical, grunge era uma estética, que tinha a ver com a região de onde essas bandas vinham, mas nem todas vinham da mesma região. Tinha a ver com as roupas que eles usavam, o jeito que eles se portavam, tinha a ver com os pelos faciais deles, né? Se eles tinham ninguém tinha barbas enormes, mas eles tinham barbinha no queixo, né? O cabelo não era liso como o das bandas de hard rock, era cacheado e às vezes raspado embaixo, mas eram longas cabeleiras, né? Tinha o bermudão, a camisa de flanela amarrada na cintura, o tênis estourado. E essa questão de terem vindo todas ali do Pacific Northwest, né, da região ali do canto superior esquerdo dos Estados Unidos e um pouco para baixo. E um som muito pesado, barulhento, guitarras afinadas com tons mais graves, muitos acordes diferentes, coisas dissonantes, umas vozes cavernosas alternadas com melodias, né, com... não dá nem para chamar de gutural, né? Mas assim, cantores que cantavam bem mesmo, uma coisa que soava muito como hard rock, mas ao mesmo tempo tinha ali uma sujeira, né? Que impedia aquilo de ser exatamente palatável para todo mundo, né? Não era para sua mãe gostar, era para o jovem adolescente achar que aquilo era muito transgressor, era diferente. Então acho que o grunge na época, tentava ser um rótulo para tudo isso que estava acontecendo na música norte-americana daquele momento, de bandas que pareciam que soavam semelhante, mas não eram, com integrantes que provavelmente se conheciam ou eram de uma mesma galera, ou já tinham excursionado juntos, mas o que parecia, para quem estava vendo de fora, de longe como a gente, é que eram todas as bandas que surgiram ao mesmo tempo e estavam saindo de um mesmo lugar. Então falava assim, as bandas de Seattle, o movimento grunge, né? Eu acho que foi só depois que a música vinda dessa época e desses locais começou a ser chamada de grunge também, porque grunge era um movimento.
Parecia que o grunge tinha sido muito criado no improviso. E hoje, quando a gente vê a história, vê que foi mesmo, né? Não houve um movimento pensado, vamos criar o grunge, como, por exemplo, houve um movimento pensado para criar o punk, né? Malcolm McLaren, lá em Londres, assim, vamos juntar esses caras aqui, e era tipo um movimento artístico. O grunge não foi um movimento artístico, o grunge foi uma grande coincidência, né? Uma abundância de artistas aparecendo todos juntos na mídia, mas eles já estavam lá. De todos esses artistas, é fato que nenhum foi mais relevante que o Nirvana. A banda, liderada por Kurt Cobain, virou um fenômeno que furou a bolha do rock em 1991 com o disco Nevermind. Isso fez com que as gravadoras procurassem outros grupos que pudessem encaixar naquele bonde do grunge. O sucesso do Nirvana puxou todos esses outros artistas junto, né? Então, você vai pensar, se não tivesse o Nevermind, o Alice in Chains e o Pearl Jam teriam feito tanto sucesso naquela época? Talvez sim, talvez não. Eu aposto que não. O Nirvana foi muito importante para carregar um monte de artistas que talvez ficassem ali naquele nicho, né? Dá para incluir também aí o Soundgarden, né, que vinha também do mesmo lugar, mas era uma música mais pesada, né, e que se você colocar o Soundgarden e o Mudhoney, que são bandas que vieram de Seattle, elas não podiam ser mais diferentes musicalmente, mas ao mesmo tempo elas não podiam ser mais parecidas, por terem vindo dos mesmos clubes, dos mesmos bares, das mesmas lojas de guitarra, os mesmos pedais de distorção, né, amigos em comum. Então, assim, é muito complexo você analisar o movimento grunge e falar que era uma coisa unificada. Ao mesmo tempo, não dá para negar que havia realmente um movimento rolando, que não só o mainstream olhou e falou, tá rolando, mas nós, fãs, também. Era fácil pra gente colocar tudo na mesma gaveta. A cidade de Seattle era o epicentro daquilo tudo. Um lugar um tanto quanto sombrio, onde chove muito, perto da fronteira entre Estados Unidos e Canadá, até então praticamente ignorado pela cultura pop. Na lenda do grunge, costuma se atribuir muito peso ao cenário como um fator de influência na sonoridade e na personalidade daquelas bandas. Isso é verdade? Eu acho que realmente pode ter tido uma influência, sim, né? É uma região que não deve ser muito agradável. É diferente de uma banda que surge na Califórnia. Os caras estão falando sobre sol, mar, praia, garotas de biquíni. Definitivamente Seattle não é esse lugar, é ao contrário. Então pode ter tido a ver. Mas a gente tem que lembrar também que muitos desses caras que fizeram banda na virada dos anos 80 e dos anos 90, eles estavam criando a versão deles da música que eles curtiam na adolescência nos anos 80. E o que era? Era o rock, hard rock, era banda de metal, era coisas góticas, pós-punk, enfim, não eram músicas também muito felizes, né? Ou então não eram músicas não eram ambientes pouco tóxicos, eram muito tóxicos, né? Todos esses gêneros musicais que eu mencionei. Aliás, o rock como um todo sempre foi muito movido ao consumo de drogas entorpecentes, de álcool, de excessos. Então esses excessos estavam ali na natureza de quem gosta de rock, quem vai fazer música. E eles transpuseram isso dos anos 80, né, os excessos dos anos 80 para os anos 90 e criaram as músicas que eles estavam conseguindo enxergar na época. O grunge também ficou marcado por uma espécie de maldição. Assim como Kurt Cobain, seu maior expoente, muitos músicos importantes do movimento morreram precocemente, em circunstâncias trágicas. Aquelas letras melancólicas e muitas vezes brutais que eles compuseram já seriam um prenúncio disso? É mais uma ideia que o Pablo coloca em questão na nossa conversa. Não foi a vida musical deles que levou eles para esse caminho. Eles já eram transgressores de certa forma, né? O Kurt Cobain do jeito dele, né? Era um cara perturbado, nerd, que chegou a sofrer certo bullying, que não era compreendido, uma relação ruim com a família, foi lá e se voltou para as coisas dele, né? Para criar a poesia dele, mas ele tinha um sofrimento interno e para ele conseguir lidar com isso, ele se drogava e tudo mais, né? Um cara que sempre teve a nuvenzinha da depressão por cima dele. O Layne Staley do Alice in Chains era um cara com experiência de bandas de hard rock, né, que conviveu muito com esses excessos e quando ele começou no Alice in Chains e a banda estourou, ele já estava nessa, não foi o Alice in Chains que levou ele para lá, né, e o conteúdo pesado das letras vem da maneira dele enxergar o mundo.
O Andrew Wood, do Mother Love Bone, que é a banda que originou o Pearl Jam. Também era outro cara, vocalista de hard rock, que era um hedonista, queria viver a vida louca, e é isso aí, morreu de overdose. Temos o Chris Cornell também, que de todos esses parecia o cara mais bem centrado, que não tinha excesso, que ninguém falaria, esse cara é um viciado em drogas, tal, inclusive muito admirado, né, por sua saúde, sua beleza. Acabou morrendo alguns anos depois, mais tarde do que todos esses, mas também aí por questões ligadas à depressão, a drogas, né? E tem muitos outros baixistas, guitarristas que acabaram definhando, né? Uma grande exceção que é interessante de notar é o Pearl Jam, né? Que é uma banda que surgiu na mesma época, né? E que passou ilesa, basicamente, né? Depois das suas tragédias que originaram a banda, a morte do Andrew Wood criou o Temple of the Dog e o Pearl Jam. Eles continuam aí na ativa, lançando discos, todos muito saudáveis, né? E o vocalista, que não é de Seattle, que é de San Diego, o Ed Vedder, aí é um ótimo exemplo, assim, de um roqueiro que está envelhecendo bem, com classe. E o Pearl Jam como um todo, né? A única banda dessa época que existe ainda e que é relevante de fato. Dá para falar de outras bandas que ainda existem, mas nenhuma é o Pearl Jam, né? Que ainda lota estádio, que lança álbuns que as pessoas prestam atenção, né? E é também a banda que não tinha nenhuma grande questão com drogas, as letras eram depressivas até certo ponto, né? Elas mais contavam histórias do que exatamente contavam sagas soturnas de gente que queria morrer. O Pearl Jam é o grande exemplo de uma banda sobrevivente dessa época. Eles ultrapassaram o grunge e se estabeleceram num território próprio entre os grandes nomes históricos do rock. Engraçado, eu estava fazendo uma conta ontem, pensando nessa nossa conversa, que o Pearl Jam surgiu em 1991, com o disco Ten. Põe na ponta do lápis, são 33 anos. Se você pensa em 1991, o que era 33 anos antes de 91? A gente está falando de 1958. Né? Quem que estaria em atividade em 1958 em 1991? Ninguém. Assim, os Beatles duraram 10 anos. Né? Tem os Stones, ok, mas os Stones é um caso muito separado. Você tem umas bandas de hard rock que surgiram no fim dos anos 60, tipo Deep Purple, né? Black Sabbath voltou com outros vocalistas. Várias dessas pequenos exemplos, mas a grande maioria dos artistas que surgiram nos anos 60, 70 não durou mais de uma década. Daí você vê uma banda como o Pearl Jam que está aí há 33 anos, que surgiu num dos momentos mais autodestrutivos da história do rock. Essas bandas todas que surgiram, que a gente mencionou aí, elas não existem mais, ou elas são hoje Frankensteins do que elas eram, porque os seus principais integrantes morreram, né, porque não faz mais sentido, e o Pearl Jam está lá, ainda, com a formação, praticamente formação clássica, né, se você não considerar o Matt Cameron como um integrante clássico da banda, mas ainda assim, né, são lá, o quarteto principal tá lá, eles estão vivos e estão tocando bem ainda. Dark Matter, o álbum novo, é mais um exemplo da vitalidade do Pearl Jam, mas, como o Pablo reconhece, não chega a ser muito mais do que isso. Pra mim é um disco de rock de tiozão, não no lado negativo, porque eu sou um tiozão e eu gosto de rock. Mas assim, é um rock que não machuca ninguém, que não afeta nada, que não vai mudar o mundo, mas é muito bem feito, é muito competente e é o tipo de coisa que a imprensa a imprensa menos corrosiva, digamos assim, aplaude, porque, eles ainda têm o que precisa para fazer rock bom, de qualidade. Algumas dessas músicas poderiam tocar no rádio. Aí me veio uma pergunta. Será que o problema, se é que a gente pode chamar assim, é do Pearl Jam ou do rock como um todo? O rock ainda é um gênero musical relevante, 30 anos depois da morte do Kurt Cobain? Olha, eu fico refletindo às vezes sobre isso. Tem um lado meu bem negativo que acha que a morte do Kurt Cobain matou o rock como a gente conhece. Inclusive, o meu guru jornalista André Forastieri escreveu um livro com esse título sobre isso, né? O dia em que o rock morreu, que é justamente na morte do Kurt Cobain. A gente não teve nada parecido depois. A gente teve tentativas e houve movimentos importantes do que a gente chama de rock em alguns períodos depois de 94. Ali, talvez, na virada do século, 99, 2000, 2001, né?
teve o Strokes e um monte de bandas parecidas que faziam uma coisa mais vintage, bem simples, bem seca, sem muita parafernália. Daí você tem um outro movimento muito legal ali em 2004, 2005, 2006, com um monte de bandas alternativas, mas com uma sofisticação, né? Interpol, Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs, Bloc Party e mais um monte delas. E no meio de tudo isso aí, um Radiohead, né, passando por gerações e fazendo uma coisa super art rock que certamente inspirou um monte de bandas, mas que segue um caminho próprio. E várias outras vertentes de rock jovem, né, o new metal, o emo e outras que não são tão grandes assim para a gente nomear, mas atualmente o que a gente vive é sempre uma reciclagem de gêneros. Há muito tempo não surge um gênero novo do rock que a gente pode pegar e falar, olha só, esse gênero aqui, ele não é tão parecido assim com outros, ele realmente é original, né? Tudo que a gente vê hoje é uma reciclagem, é uma cópia e tudo bem, porque a gente consegue entender hoje que o rock era isso aí, era um movimento baseado em guitarra, baixo e bateria, em atitude, estética, e ele tinha algumas possibilidades de se diferenciar e de criar subgêneros, e eu temo dizer que eu acho que esgotou-se essa fonte. Agora a gente vai ter sempre uma reciclagem de tudo. Eu continuo indo a shows de rock, eu continuo comprando discos, e algumas das bandas que eu mais gosto vieram depois do Nirvana. Então, assim, não falo isso de uma maneira negativa, querendo dizer como um velho rabugento que o rock morreu. Mas, ao mesmo tempo, é preciso olhar com um microscópio e também com um telescópio e enxergar, e o que aconteceu de relevante depois nesse gênero musical? Temos bandas, temos discos bons, mas a gente não tem um grande acontecimento social que muda os rumos da história. E se eu puder dizer assim, como um especialista em cultura pop, eu acho que a passagem do Kurt Cobain pela Terra foi um desses acontecimentos. A constatação pode ser difícil de ouvir, especialmente para quem viveu a adolescência e juventude em plena efervescência do estilo. Mas o Pablo faz questão de ressaltar que, quando decreta a morte do rock, ele se refere a elementos que vão muito além da música. O rock já foi o principal veículo do jovem para se informar, para protestar, né? A gente tem que lembrar aí do Bob Dylan, o que ele fez com a mensagem dele, o rock como esse movimento que fazia as pessoas pedirem o fim da guerra e o paz e amor na virada dos anos 60, o rock como uma ferramenta de transgressão, como foi com o heavy metal, com o punk, o rock como uma ferramenta estética, de moda, como foi com o gótico, com o synth pop, enfim, talvez a gente tenha esgotado todas as possibilidades e se você olha em retrospecto, 30 anos depois, fala assim, e o que aconteceu depois do que o Nirvana fez, do que o Kurt fez na vida, na cultura pop como um todo, e eu não consigo ver nada que foi tão relevante quando a gente pensa na palavra rock, quando a gente pensa em guitarra, no que significava essa história. É lógico, a gente teve centenas de outros acontecimentos no mundo da música muito relevantes, né? Figuras, ícones, personalidades importantes, mas se a gente pensa em ícones do rock, pensando no rock como um gênero musical e não apenas um estilo de vida, né? Você não tem outros exemplos. Eu penso, por exemplo, que o último ícone do rock que existiu na nossa terra e que se tornou algo a ser comentado depois foi a Amy Winehouse, né? Não por coincidência também uma integrante do Clube dos 27, né? Mas ela não fazia rock, tecnicamente falando, mas ela era muito rock and roll, né? Como personagem, como ícone. Amy Winehouse é justamente o tema do nosso próximo mini-doc, mas isso é assunto para a semana que vem. Por enquanto, eu te aconselho a visitar nosso site. Na página desse episódio, a gente colocou uma playlist com algumas das músicas das bandas mais importantes do movimento grunge, muitas delas citadas pelo Guga e pelo Pablo. O endereço é umlivrodiscofilme.com.br. Se você ainda não segue a gente no YouTube, no Spotify ou no Instagram, aproveita e dá essa moral pra gente. Temos produzido conteúdos em vários formatos e acompanhando nossos perfis nas plataformas, você fica inteirado de tudo.
Eu sou Diego Olivares e produzi, roteirizei e editei esse mini-doc. A Bárbara Demerov gerencia comigo toda a plataforma 1LDF e também cuida das nossas parcerias. A Lívia Colino é quem faz as artes e ilustrações e a Priscila Penha toca a estratégia de redes sociais e marketing digital. Em nome do time do Um Livro, Um Disco, Um Filme, eu agradeço a você que ouviu o episódio até aqui. Um abraço e até o próximo.